Senhoras e senhores, estamos começando mais um Tape Nerd. Guzi, Alessandra. Devolve, gospe ela. Isso, devolve. É sério. Estamos começando mais um Tape Nerd, agora que a raça, a Guz, Flurk, devolveu de volta a Ali. Estamos eu aqui, Miraldi Júnior, Alessandra Pires, seja bem-vindas, Ali, e César Escorteganha para falar sobre Capitã Marvel. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Antes de falar da Capitã Marvel, temos que falar do Marvel, ou Capitão Marvel, que foi criado em 1967 pelo... Por quem? Stan Lee. Stan Lee. E o Capitão Marvel foi criado em 67, em 68 já foi criada na mesma revista dele, a Carol Danvers. O Capitão Marvel, ele foi o primeiro inimigo de um vilão bem conhecido de vocês, chamado Thanos. Esse Thanos aqui. Inclusive temos aqui já o bolachão Thanos. Isso aqui nós vamos fazer o famoso unplastic. Tirar o plástico. O pessoal faz unbox, mas o Tape Nerd faz algo que ninguém faz. Unplastic. Legal. Bem louco. O Thanos apareceu em primeiro lugar na revista do Capitão Marvel. A Miss Marvel também apareceu na revista do Capitão Marvel. Só que daí, em 1982, o Capitão Marvel faleceu. O Capitão Marvel da Marvel faleceu. Em 1900, ele morreu de câncer, que foi a mesma doença que matou o pai do escritor, o Jim Starlin. O Capitão Marvel foi criado pelo Stan Lee, mas quem fez o Capitão Marvel fazer sucesso mesmo foi o Jim Starlin. E o mesmo criador do Thanos. E em 82 daí então faleceu o personagem. Mas antes disso, vamos voltar um pouquinho no tempo. A Carol Danvers, ela trabalhava na aeronáutica, que nem no filme, e ela era agente de segurança da aeronáutica. Foi ali que ela conheceu o Marvel, que era o Capitão Marvel. E daí, conhecendo ele, eles ficaram amigos, não tiveram nenhum envolvimento emocional assim, eram só amigos. E numa das missões, o Ion Hogg, que era o inimigo do Capitão Marvel, tinha sequestrado ela para ser uma isca para o Capitão Marvel. E o Capitão Marvel resgatou ela, só que a nave explodiu, o Ion Hogg faleceu. E falecer é uma coisa séria, sim. Mesmo nos quadrinhos onde todo personagem volta, porque todo personagem do quadrinho volta, menos o Capitão Marvel. Até hoje o Capitão Marvel não retornou. E daí explodiu uma máquina chamada Psicomagnetron. E transformou a Carol Danvers numa Kree. And you're a Kree. E daí em 76 ou 77 ela ganhou a revista própria, porque quando explodiu aquela máquina, passou os poderes do Capitão Marvel para ela. Então, e mais, ela ficou com super força, voava e ainda tinha um sétimo sentido que prevê do perigo, tipo o Homem-Aranha. Ou tipo o Chapolin Colorado. Não contavam com minha astúcia. A Miss Marvel foi uma personagem feminista desde o seu primeiro número. Que é uma característica da Marvel, né? Ela foi uma das primeiras a introduzir a questão dos negros, da mulher, os X-Men, porque inclusão, na verdade. Inclusão, porque na verdade não é uma questão partidária nem ideológica, é uma questão de direitos civis. É uma questão de dar espaço para a mulher, dar espaço para o negro, dar espaço para as minorias, gays. Então isso sempre está no DNA da Marvel. Esse tal de Stan Lee, assim, que... o Stan Lee nunca se posicionou muito politicamente. Mas, assim, uma coisa que ele defendia sempre era o direito das pessoas. Por que seria feminista? Porque, assim, o nome da Miss Marvel é MS Marvel. Na década de 70 começou um movimento porque as mulheres eram chamadas de Miss ou Mrs. Mrs é quando era casada, Miss quando era solteira. Então, havia uma certa discriminação no mercado de trabalho, porque os homens eram sempre Mr.
Por que a mulher tinha que dizer se era casada, solteira, se estava... Então, aqui começou um movimento, a Marvel fez parte do movimento onde se aboliu o Miss e o Mrs. e a Miss Marvel era MS Marvel. Aqui no Brasil, ela foi chamada de Miss Marvel mesmo. Miss no sentido de Miss Universo, Miss Brasil e tudo mais. A revista dela durou 23 edições. Que está aqui, isso aqui na verdade é um facsímile. Toda a história toda a história das revistas da Miss Marvel é facsímile. Você encontra isso aqui no Mercado Livre. Muito disso aqui foi publicado pela editora Abril nas revistas Heróis da TV, Capitão América e Super Aventuras Marvel. E até que a revista parou de ser publicada e ela passou a fazer parte desse grupo aqui, dos Vingadores. Inclusive nessa saga de Korvac, ela tem uma participação bastante grande. Só que assim, essa personagem, o que sofreu nos quadrinhos, porque olha só... Tem uma história meio bizarra, né? Tem uma história meio bizarra, publicada aqui em Grandes Heróis Marvel 17, que seria a edição número 100 lá dos Estados Unidos, dos Vingadores, uma edição comemorativa, que é conhecida como o estupro da Miss Marvel. É o seguinte, nessa história aqui, ela do nada fica grávida, uma coisa tipo bíblica, assim, ela fica grávida do nada e depois descobre que ela foi raptada e levada para uma dimensão alternativa, onde esse raptor usou de máquinas para seduzir ela, para ela aceitar fazer um filho com ele, porque ele precisava vir para a nossa dimensão, então precisava de alguém, uma mulher engravidasse e tivesse ele como filho e viesse para essa dimensão. Daí no gibi tenta romancear assim. Ele foi para dentro da barriga dela, depois saiu da barriga dela, ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela. É tipo isso. É um negócio que é muito bizarro. Mais pro final da história. Que ela... Além de tudo, além de ter sido estuprada, ela foi estuprada por quem? Por quem? Pelo próprio filho. No, God! No, God, please, no! 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 Porque daí então ela gera ele, depois ele leva ela para outra dimensão e no final da história o Gavião Arqueiro, o grande Gavião que agora vai estar em Guerra Infinita não, Ultimato, ele explode a máquina do tal Marcos, que seria esse. E daí os Vingadores ali, a Capitã Marvel ainda está, digamos assim, meio hipnotizada por ele. Não, você é meu filho, daí então, eu quero ir com você, vou cuidar de você e coisa e tal. Daí não ficou uma relação meio estranha. E chega o Thor, não, se você decidiu assim, eu levo vocês para outra dimensão, por que não falaram? E termina com ele levando ela para outra dimensão. É uma das histórias mais bizarras das histórias em quadrinhos de todos. O Chris Claremont, escritor dos X-Men, não gostou muito dessa história. E daí o Chris Claremont ficou de escrever uma edição, no ano seguinte ele escreveu a edição dos Vingadores anual. E nessa edição, vocês conhecem a Vampira dos X-Men? Sim. Pois é, a Vampira dos X-Men era uma vilã que apareceu na revista da Miss Marvel, ela e a Mística. E nessa revista, assim, a Vampira, ela suga os poderes da Miss Marvel, a Mística mata o psiquiatra da Miss Marvel, a Vampira suga os poderes dela, só que como ela é meio humana, meio Kree, por causa da explosão daquela máquina e os poderes do Capitão Marvel, ela suga os poderes em definitivo, e a Capitã Marvel fica sem poderes, sem memória, daí ela joga ela de uma ponte para assassinar ela. Faleceu? Daí a Mulher-Aranha resgata a Miss Marvel e depois ela entra para os X-Men. E o pessoal dos Vingadores vai visitar ela e daí tem toda essa DR nos quadrinhos ali, que o Chris Claremont, o escritor dos X-Men, escreveu assim, fazendo os Vingadores pararem o mico. Como é que vocês deixaram ela ser sequestrada, ter o filho, ser estuprada e não perceberam nada de estranho? Errado, não? Depois disso, ela virou a Binária. Recuperou os poderes, teve poderes cósmicos, foi arauto do Galactus, tinha poderes assim, ela reacendeu um sol que tinha entrado em supernova, então ela tinha poderes cósmicos tipo o surfista prateado, ela era uma das entidades, tipo a Fênix, poderes
como o da Fênix, do X-Men. Só que daí, depois de um tempo, ela foi esquecida. E quando o Capitão Marvel morreu, ela não virou a Capitã Marvel. Quem virou a Capitã Marvel foi essa aqui, que depois passou a ser chamada de Photon. Que o nome dela é Mônica Rambeau, que participa no filme, que também participa no filme como uma homenagem. Ela só virou mesmo a Capitã Marvel lá em 2012. Em 2012, no início dos anos 2000, a Miss Marvel voltou para os Vingadores e passou por uma crise de alcoolismo. E daí foi ajudada pelo Tony Stark. Ainda era Miss Marvel. Ainda era Miss Marvel. Ou seja, essa mulher sofreu muito nos quadrinhos. A história da Miss Marvel obriga a beber. Obriga a beber. E em 2012, daí ela virou a Capitã Marvel por uma sugestão, se não me engano, foi do próprio Capitão América. Sim. E a partir dali, ela passou a ser líder de uma das equipes dos Vingadores e as revistas dela passaram a ser escritas por mulheres. E hoje faz bastante sucesso a revista dela. E a Miss Marvel passou a ser a Kamala Khan, que é outra menina muçulmana que tem superpoderes, cuja revista vende muito. E sobre o filme, vamos falar um pouco sobre o filme? A Alessandra Pires vai falar. Eu gostei bastante, achei que o filme tá redondinho, a história, pra mim, cumpriu a sua tarefa de contar uma história bem bacana do início ao fim. Não dormi no filme. Sim, porque isso é um problema pra minha pessoa, eu, assim, pego no sono. Tem filmes de super-heróis que tem momentos que tem lutas intermináveis lá no meio. O terceiro ato, em geral. Tudo terceiro ato, e aí fica chato, porque tu já sabe que no final vai ter a redenção, vai dar tudo certo, enfim, por mais que você sofra ali. E na Capitã Marvel eu não senti isso, então o filme, tu não olha pro relógio, ele flui, pra mim foi muito bacana, assim, fluiu do início ao fim. E quando termina tu fica tipo, meu Deus, e agora? Daí tem cena pós-crédito que você fica também, meu Deus, e agora? Então, eu adorei o filme, acho que representa bem, acho que pela história que eu sei pelo César, da Capitã Marvel, e acho que vem num momento em que as mulheres estão à frente de muitos projetos, tanto dos quadrinhos, profissionais, enfim, música, literatura, no que for, e sendo protagonistas mesmo. Então, tipo, a história dela é uma mulher moderna que vai se descobrir, que também não sabe do seu passado, que vai, então eu acho que é por isso que as meninas se identificam, assim. E enquanto você estava falando dos quadrinhos, é legal que, tipo, beleza, o Stan Lee pensou em fazer uma super-heroína para representar, para incluir, mas mesmo nas histórias em quadrinhos, até bem pouco tempo atrás, as mulheres ainda são representadas muito sensualmente, muito, a própria Mulher Maravilha, que é linda, que são assim modelos, então a gente tem muito isso no imaginário, né? Mas aí o pessoal reclama que a Capitã Marvel, que o uniforme, usa macacão, que isso aqui, usa macacão. Mas, cara, ela é uma mulher moderna, ela não precisa usar da sua beleza, e pra mim ela é uma mulher super bonita também, mas não precisa usar isso, e não precisa ser explorado isso pra ela ser uma boa personagem. Esse é um grande ponto. Então, pra mim, funciona, sabe? Porque, sei lá, embora os super-heróis também são bonitos, eles pegam atores que falam bonitos, né? Mas não é explorado da mesma forma a beleza do personagem quanto nas mulheres. E na Capitã Marvel, seguindo uma tendência que eu acho que, tipo, da nova She-Ra, dos novos protagonistas da Mulher Maravilha. No filme da Mulher Maravilha, fazendo um comentário, um paralelo breve, no filme da Mulher Maravilha, que é dirigido por mulher, o figurino das Amazonas, por exemplo, eram mais compridos, não frisava dando essa coisa da sensualidade, e pode ver que no filme da Liga da Justiça, que é dirigido por um homem, muda o figurino. Gente, então esses pontos vão acordar, né, um pouco, vamos porque a gente tá em muito tempo. A roupa de um super-herói teria que ser funcional, né, gente? Porque exatamente. pra te estar lá lutando, tu vai estar com o maiô enfiado na bunda, não vai, né? Eu sei que tá gerando uma polêmica nas redes sociais, parece a mim assim, uns amam, uns odeiam, né? Então, a galera que tá amando, me parece que é muito público feminino, os homens também, porque não sei o que, bando de gente chata. Eu também acho. Bando de gente chata, porque o filme funciona, o filme é redondinho, não tem assim, podia ser assim, podia ser de vários jeitos, mas isso, pessoal, você tem que ter noção que é a tua percepção de uma obra, de um filme. Nós comentamos hoje, amor, tipo assim, as pessoas reclamam dos filmes, não sei o que a Fórmula Marvel, né? A gente falou, mais uma vez a Fórmula Marvel.
Gente, O que tá funcionando mantém, né? eu falei exatamente isso, time A que tá Fórmula ganhando não se Marvel mexe. continua funcionando, tu assiste... E assim, se tu quer ver um filme diferente, se tu quer pirar na batatinha, se tu tá ali com filmes diferentes, vai assistir filme de arte, vai assistir Roma, vai assistir outros filmes que vão te proporcionar experiências diferentes. Filme de super-herói, gente, tem que ser... O super-herói tem que ser bom, ele tem que ter ética, ele tem que ter coerência, ele não, sabe? Tem umas regras a seguir. Tem uma questão também muito importante da Capitã Marvel, que no filme o tempo todo me passava pela cabeça, que era o seguinte: a Capitã Marvel já foi dita pela chefia dos estúdios Marvel que vai ser o herói, a heroína mais poderosa de todos, como se fosse o Superman. E o filme, o tempo todo eu dizia, por que o filme do Superman não é assim? Por que o filme do Superman não é assim? Porque assistindo o Homem de Aço, reassistindo o Homem de Aço, tu vê as falhas no filme que na Capitã Marvel não tem. A Capitã Marvel, ela é redondinha porque a fórmula da Marvel é redondinha? Ela tem... Ela não é redondinha. Não, ela não é redondinha, não, mas eu tô dizendo que o filme é redondo. Ela tem crise existencial ali, ela não sabe, ela tem que fazer toda de onde ela vê, assim. E eu acho que, se a gente fosse analisar, tipo, o que é ser o super-herói mais fodão, assim, tipo, todos eles têm poderes. E é muito do roteiro, eu acho que é muito da história, entendeu? Ela tem poderes que ela adquire. A história é bem amarrada. O filme é bom, o filme funciona, tu se diverte, tu tem cenas de ação boas, que a gente percebeu, te surpreende. Porque, cara, me surpreendeu. A Marvel, tu assiste o filme e em nenhum momento tu é jogado pra fora do cinema, tipo, puta merda, maldito CGI. Vou olhar a hora ou alguma coisa assim, não tem nenhum momento. Por que a DC não consegue fazer um CGI decente? Ponto. Voltamos a falar. Não era pra falar dos outros. Mas assim, todo Tape Nerd sou eu que falo mal do Zack Snyder. Eu tô quietinho na minha. Hoje eu falo bastante. Mas assim, é o que a gente tá falando. Capitã Marvel não tem esses momentos. E tem, assim, tem efeitos ali que você poderia, tipo... por exemplo, o próprio gato. O gato, é maravilhoso. o Nick Fury e o Jogo, né? Tá maravilhosa, tá maravilhosa. Tu não... Claro, não um momento ou outro, assim, fica... O Coulson parece que ficou um pouquinho... Dá risada, quando eles dão risada, complica. Quando tem uma expressão um pouco mais... Mas é pouca coisa, assim, que não te joga... Não é nenhum bigode do Superman, né? Exato. E nesses momentos, assim, tu tá tão preso à história que aquilo ali não... Passa batido. Passa batido, exato. Depois tu vai analisar... E a gente já vê que tá funcionando, né? Tá funcionando essas coisas. Tem uma homenagem linda, né, no início do filme também. Tu já começa, tipo... já começa... Pra quem é homenagem? Muito emotivo. Não é pra ti, não é pra ti, é pro Stanley. Não é pra mim, é pro Stanley. É o filme Fórmula Marvel? É. Então, é o melhor filme da Marvel? Não, acho que não. Talvez. Mas é um filme ruim? Não, longe disso. É um filme divertido, a história é boa, as interpretações são boas, o filme... Tem química entre os atores. Tem química entre os atores. A relação do Nick Fury com a... Porque uma reclamação que tinha que, antes de estrear o filme, que ela não tinha expressão, porque pegavam só pelo trailer. Mas não, ela é uma excelente atriz. Por exemplo, na hora que ela encontra o Stan Lee no trem, ela só dá aquele sorrisinho, só puxar de olho. É muito sutil, bonita a cena. É que ela é uma atriz, eu acho que é uma atriz mais aquela coisa assim do método. Ela mais são movimentos sutis que ela faz, assim, de levantar uma sobrancelha, dar uma olhada ou dar um sorriso. É mais interno, assim. Vocês estão dando de chato quem reclama. Não tem que reclamar. Que se fosse, tipo, exagerar e dizer, mas ela é muito exagerada. Ela tem química com todos os atores, o jogo dela com o Jude Law no início, depois ela com o Nick Fury. Então, assim, não tem nenhum problema de atuação ali. Só uma dúvida, na verdade. A cientista que ela se chamava Marvel. Tem alguma relação com o Capitão Marvel? Que daí eu fiquei nessa dúvida. Bom, seguinte, já chegando na área dos spoilers, atenção, spoilers. O seguinte, eles não utilizaram o Capitão Marvel. Eu tenho visto alguns fãs mais hardcores. Eu, por exemplo, sou mais fã desse Capitão Marvel aqui do que do Batman. Eu prefiro o Capitão Marvel do que o Batman. Assim, eu teria que ficar horrorizado porque eles não usaram o Capitão Marvel. E daí teve
digamos assim, a cientista que ela vai salvar lá e que acaba sendo pilota de testes, porque assim, tanto ela quanto a mãe da Mônica, a Rambeau ali, que é amiga dela, elas não tiveram oportunidades na aeronáutica. Daí estava como piloto de teste dessa cientista que estava trabalhando com o quê? Com o Tesseract. Só que ela era uma alienígena, ela era uma Kree. Ela era a versão feminina desse personagem aqui, do Capitão Marvel. E ela é morta pelo Yon Rogg no filme. E nessa morte que a Carol Danvers adquire os poderes. Só que ao invés ganha os poderes. Só que ao invés de ser um aparelho chamado Psicomagnetron, ela ganha os poderes do Tesseract, que depois vai aparecer na saga do Thanos e fica tudo meio interligado. No Capitão América. A Marvel, aí que tá, às vezes eu fico pensando, né, assim, em 2008 eles estavam pensando que ia chegar em 2019 com essa história que ia ter essa ligação. Muito louco. Se for analisar, os caras ou quando eles começam a pensar, vamos fazer tal filme, beleza, pega toda a história, analisa todo o currículo dessa criatura, então onde que a gente vai tirar o quê? Lá a árvore genealógica pra ver como que pode interligar, porque não é possível. Eles capricham. Não é possível. Então ter transformado o Capitão Marvel numa mulher e sem superpoder, sem ela ser o primeiro Capitão Marvel, ou a primeira Capitã Marvel, mas eu acho que faz sentido pro filme, assim, eu mesmo como fã dos quadrinhos, eu não posso ser chato o suficiente, não, eu quero que o filme seja feito pro fã dos quadrinhos. Não adianta, o filme é pro público geral. E o público, se um personagem que nem esse aqui do Capitão Marvel, que faleceu em 1982, eu queria que agora, em 2019, ele seja relembrado, ser homenageado, sim. Mas ele passar a fazer parte, eu acho que também não... Ia confundir muito da galera que não é... Eles teriam que fazer uns 3 filmes para contar toda a história dos quadrinhos. Porque ela é muito fodona demais, assim. Cara, se fosse um personagem masculino com a mesma história, muita gente não ia achar. Por isso que eu falo que tem muita associação mas esse eu acho que foi um erro do Kevin Feige, assim, de dizer, não, assistam agora o filme da Capitã Marvel. Ele foi um tipo de propaganda, porque ela que vai vir chutar o Thanos, mas é que assim, vamos com calma, a gente não viu o Ultimato ainda. Ela vai agregar mais força nos quadrinhos, ela é poderosa, sim. Ela tem poder para encarar. A destruição de um grande vilão nunca vai ser de uma pessoa só. Tirando, mas nunca é. Porque senão não vai ter, bota lá 12 heróis, cansar, tem que ter o protagonismo de cada um, né? Tem que ter cada um tem o seu momento. O próprio Thanos, nesses gibis aqui, o Thanos precisou todos os Vingadores lutando junto. Só pra encerrar, uma frase que foi um meme, né, gente? Por favor, meme. Que pra Capitã Marvel é: o que vem de macho não me atinge. É isso aí, com essas sábias palavras, vamos encerrando o Tape Nerd. Curte o vídeo, assina o canal, toca o sininho. Ai meu Deus, o César vai falar um pouquinho. Não, é assim, vai estrear o filme do o Guerra Infinita. Não, Shazam, antes tem o Shazam. Acompanhe o nosso canal que a gente vai fazer um vídeo só do Shazam, explicando a história dos Capitães Marvel e da Capitã Marvel. Há uma ligação aí. Isso aí, galera, valeu, até a próxima. Tem mais um desafio. Meu Deus. Até a estreia do filme, desafio para assistir todos os filmes do Marvel até o... Quantos são? São 21 filmes. 21 filmes. Tem até abril para assistir. E assiste antes também o trailer que já saiu, o último trailer de Vingadores Ultimato, que tá demais, tá? É isso aí, galera, valeu! Beijo. Tchau, até mais.